A gente está todo dia ali junto, trabalhando, fortalecendo a mensagem da empresa como um todo para que as pessoas entendam. A ESE é um lugar bacana de se trabalhar e que a pessoa é ouvida. Neste episódio, eu recebo a Andréa Leomil, gerente de RH da ESE, juntamente com a Yara Bonafé, gerente de marketing desta empresa que está entre as melhores empresas para se trabalhar. Uma conversa sobre como a gestão de pessoas tem alto impacto em empresas de tecnologia, que é um setor com grandes desafios em reter e atrair talentos. A ESE tem na sua cultura que a gestão de pessoas é uma estratégia primordial para o desenvolvimento da empresa. É uma empresa muito humana, que preza muito pelo lado humano, de entender como é que o funcionário está, se sente. Já se inscreve no Melhores Cast, aqui recebemos empresas que estão entre as melhores empresas para se trabalhar, que revelam suas práticas que dão certo para você aplicar aí na sua empresa. Este é o Melhores Cast, o podcast do GMAT. Recebemos as melhores empresas para se trabalhar e conversamos sobre as práticas que elevam os seus resultados a partir das pessoas e a gestão do seu time. Cultura, comunicação, liderança, atração e retenção de talentos, plano de carreira, benefícios e partnership. Práticas para você implementar na sua empresa. Uma conversa que irá te inspirar a valorizar cada vez mais os seus colaboradores e torná-los protagonistas nessa jornada. Melhores Cast, conversas que vão elevar a sua empresa para o próximo nível. Este é o Melhores Cast, o podcast das melhores empresas para se trabalhar. E hoje eu recebo aqui em especial a ESE Distribuidora, representados pela Andréa e pela Yara, para contar uma história de sucesso de 3 anos seguidos com selo em altíssimo nível de gestão de pessoas. Yara, Andréa, obrigado por estar aqui com a gente no Melhores Cast. Eu que agradeço, Carlos, pela oportunidade. Muito bom estar com vocês aqui. Agradeço também, muito obrigada. E muito legal que veio uma pessoa de RH e outra de marketing, né? Porque, aliás, nada adianta ter boas ações se não ter uma boa comunicação. Então, gostei que vocês sugeriram, né? Posso levar alguém de marketing? Eu falei, ótimo, porque nada melhor um canal para comunicar tudo que está sendo feito, o que precisa ser feito, né? Então, primeiro, contem aí essa história de sucesso. A gente já conversou no off ali, quase gravamos um podcast antes lá, né? Me conta um pouquinho dessa história. Você chegou na pandemia ali, né? Sim. Pegou a empresa na pandemia e começou agora a mudar muito do que já existia lá, um terreno fértil, né? Para uma boa atuação de gestão de pessoas, e hoje vocês estão colhendo bons frutos aí com um futuro bem promissor, né? Então, vou contar um pouquinho da história quando eu entrei na ESE, né? Eu entrei, a gente não sabia da pandemia ainda, né? Eu entrei para fazer a implantação aí do RH, trazer as melhores práticas. Na ESE já tinha tido 2 consultoras, né, de RH de fora, mas não alguém 100% focado ali no RH. E com 50 colaboradores, né? Na época tinha 50 já? Sim, já tinha 50, 49, 50 colaboradores. Seguraram bem até para colocar alguém de pessoas, né? Exato, aí me trouxeram, né, com esse intuito. Legal. E nisso, uma semana depois, tivemos que sair. No teu onboarding. Exato, veio uma pandemia aí. Já veio a pandemia. Então, Primeiro comunicado dela, vamos pra casa. O one-on-one com 50 pessoas vai ser online. Exato, vai ser online. Então foi o primeiro grande desafio, né? Conhecer as equipes, né? As pessoas que não estavam tão acostumadas a ter uma pessoa de RH, né? Porque se cria, né? Todo uma coisa na cabeça, uma pessoa do RH, o que ela vai fazer? Ela vai começar a me analisar, vou ser mandada embora, vai começar começar a me avaliar. Então, foi um desafio fazer isso na pandemia, mas aconteceu. Rolou bem. Rolou bem. Foi rolando. Até porque ninguém, assim, aí prática de reunião online, era tudo novo, né? Tudo o desafio novo. Aumentou mais ainda. Exato, né? apesar de sermos uma empresa de tecnologia, era tudo novo. A gente trabalhava presencial, 100% presencial. Então, era tudo muito novo. Sim. Né? E foi esse grande desafio. Então, aí veio primeiro uma palestra para entender um pouquinho como se portar ou como sobreviver à pandemia, né? Por questão de saúde mental. A gente trabalhou muito isso. A gente fez até um webinar, né? Sobre isso. Abriu até para os parceiros também. A questão da saúde mental na pandemia, ela escancarou. Ela já vinha batendo, tava ali, mas a pandemia trouxe à tona. Ninguém esperava, né? A gente não esperava passar por uma pandemia, Sim. né? Pra mim, é uma coisa... Não, foi surreal pra mim. Parece, até hoje a gente lembra e fala, nossa, a gente até meio que esqueceu, mesmo, assim, né? Porque a gente viveu um negócio tão maluco. Hoje você tem antes e depois, né? Sim, total. E ali é
E ficou um hiato ali, um tempo ali muito doido na nossa vida. Ficaram ali assim. 2, 3 anos ali que você fala, nossa, que você se perde no tempo, né? Eu lembrei agora que a gente saiu pra ficar 15 dias só, né? Não foi o primeiro momento, aqui a gente eram saiu 15 assim, dias. acho que 2 semanas, 3 no máximo a gente volta. Porque a gente fala, a medicina tá avançada com vários anos. Imagina que vai acontecer o que aconteceu. A gente não imaginava acontecer aquilo, né? E no final ficamos 2 anos. Em home office. E deu super certo em termos de operação, né? Sim, funcionou, sim. né? Muitas empresas ainda continuam, né? Vocês estão hoje no híbrido, né? Que você comentou. Estamos no híbrido, 3 vezes na semana presencial e 2 vezes home office. Porque tem essa coisa da cultura. Ficou, que é uma coisa que eu quero falar também da cultura de vocês, que é bem bacana, desse olhar bem humanizado. Sim. Que para uma empresa de tecnologia, às vezes não é tão comum, né? Geralmente você pega a cultura de empresa de tecnologia um pouco mais fria, mais íntima, resultado, né? Mas vocês destacaram ali que tem uma coisa muito forte ali desse lado humano, que eu acho que até na própria pandemia fortaleceu, inclusive, né? Sim, é uma empresa muito humana, que preza muito pelo lado humano, de entender como é que o funcionário está, se sente. Tem muita gratidão para as pessoas que começaram na empresa, não só as que começaram lá atrás, mas as que levaram a empresa para outro patamar em algum momento, né? A empresa vai crescendo, as fases. Então, assim, eles têm muita gratidão. Legal. E na pandemia a gente se preocupou muito, né, com isso. Então, a gente fez várias ações ao longo de toda a pandemia. Happy hour online, reuniões pra gente eventos se online conectar. não pararam. Com o time mesmo, sabe? Assim, pra ver a carinha de todo mundo. E aí a gente pedia, gente, vamos abrir a tela, vamos abrir a câmera, pra gente poder criar se ver conexão, de novo, né? Porque foi passando 15 dias, 1 mês, 2, 1 ano, e aquele relacionamento a gente não podia deixar esfriar. Sim. Então a gente trabalhou muito junto, né, para prover ações que conectassem todo mundo de novo e não perdesse o relacionamento do dia a dia. Então foi um desafio. Foi. E é legal, assim, a nossa sinergia, né, de trabalho, por quê? Porque antes de eu entrar, a Yara já estava na ESE e toda essa parte de endomarketing, parte de comunicação interna e externa, é toda com a Yara, né, com a Yara e com a equipe dela. E continuou. Então, assim, hoje a gente trabalha em parceria, né, na parte de endomarketing e comunicação interna. Sim. Então, existe essa sinergia muito grande. É fundamental, e você sabe que a gente vê muito RH que peca na comunicação, assim, ele é muito bom de ideias, de tudo, até comunicação constante, né, porque às vezes você implementa algo, legal, comunicou muito bem feito. Mas aquilo com o tempo vai esfriando, ninguém mais lembra daquele evento ou daquela ação que vocês estão promovendo, né? Então, que antes comunicação... de eu ser de marketing, eu sou de comunicação. Então, eu sou jornalista. Então, você tem os dois viés ali, legal. Então, eu já estou com a ESE desde 2007. Bacana. E trabalhando mesmo desde 2015, né? Fixa lá com eles. Então, eu já trago essa bagagem e essa vivência de comunicação. A importância ali, né? Da importância de trabalhar o 360, de estar junto, levar a comunicação, ouvir. Que hoje muito mais, né, do que levar é o ouvir. Sim, é saber comunicação ouvir, é falar e o ouvir ali, né? Então a gente trabalha muito isso em parceria. Então toda hora a gente está junto, falando, mas a gente podia fazer isso, vamos lançar. Então a gente tem vários projetos que a gente lançou com a chegada da Andrea, o ESE Family, Dia do Pet, tudo para entregar, café com RH, para integrar ali os colaboradores e fazer com que eles tenham essa percepção e essa visão de que a gente unido vai mais longe, né? A família ali existe mesmo. É muito humana essa parte na ESE. Acho que trabalhar sempre de forma muito clara. É claro que a gente sabe que comunicação é um desafio. Sim. Em qualquer empresa, né? Tem uma pessoa ouvindo, a interpretação de cada... Não esquecer de sempre comunicar, de relembrar, que vem pessoas novas. Então, é um desafio. Sim. Né? Que a gente tem que continuar, né? Exercendo, então... Eu acho bacana isso que vocês têm esse olhar muito forte, que para mim ficou muito marcado essa coisa de acolher. E de criar um ambiente seguro, né? Sim. Vocês disseram que tem canais de sugestões, canais que a pessoa até nem se identifica para poder criticar alguma coisa, abrir. E eu percebo que vocês, de fato, foi um desafio, né? Que você teve também de criar um ambiente de segurança para que as pessoas se sintam confortáveis em falar de coisas que não são tão legais também, inclusive, né? Coisas boas e coisas e desafios e problemas, né? Isso é muito legal para vocês terem a unidade, né? Sim. Como é uma empresa muito humana, como é uma empresa muito humana, trabalha muitas coisas, não vou falar, não é informal, né? Acho que não é essa a palavra, mas a gente trabalha muito
todo mundo em sinergia, todo mundo junto, mas necessita ainda de processos. Sim. Algumas coisas, né? Sim, Então, tem coisas ainda que a gente está desenvolvendo e trazendo justamente porque ainda falta. Acaba, às vezes, pecando aí, até a comunicação, esse é o desafio, é o processo. Sim. O processo não se perder. E com isso veio a questão de ter um código de conduta. Né? Ter regrinhas básicas para ter lá. E nisso veio. A gente tem uma associação, a ABS, né? Que faz parte aí do nosso mundo. E tem os treinamentos sobre compliance, código de ética, que algumas pessoas todo ano precisam participar para a gente manter esse selo de uma empresa ética. Desenvolvemos esse código de ética e dentro disso a gente contratou, né? Tem uma empresa que é o nosso canal de denúncia, então ela é externa. Então, o que a gente deixa muito claro, é um canal externo. Quando chegar uma denúncia, isso vai para os nossos advogados primeiro, que também é um escritório externo, para depois ser distribuído internamente com total confidencialidade. É uma opção, se identificar ou não. Você pode até se identificar e falar que você não quer que repasse para a empresa quem é. Isso totalmente é possível dentro dessa ferramenta. Então, a gente trabalha isso é uma coisa que a gente voltou a trazer agora, ó, gente, tem o canal, não esqueçam disso. Até pelo DNA de vocês, de trabalhar com segurança de informação, tecnologia, tem que ter isso, né? E isso é um dos nossos valores, né? Ética. Então, assim, um dos valores da ESE é ética, e a gente entendeu que a gente precisa trabalhar muito bem isso, né? E educar para que todos os colaboradores estejam alinhados com esse valor, que já é uma coisa muito natural pra gente, porque a contratação e as pessoas que estão lá, que fazem parte, já tem esse valor também, né, de ética, de excelência, de entusiasmo, que eu acho que está tudo muito ali atrelado. Então, a gente foi educando e mostrando que a gente tem toda uma política que acho que a gente nunca teve uma denúncia, né? A verdade é essa. Final, então, se você espaço, vê o que é o valor da empresa, é também de quem faz a empresa, dos colaboradores, então eles têm o mesmo valor que a gente, e aí a comunhão é perfeita, né? O DNA está muito ali intrínseco, sabe? Eles têm um espaço seguro. Total, eles têm um espaço seguro. Ainda não precisou acionar um canal fora, né, de denúncia. Eles têm um espaço... Já se sentem confortáveis. Talvez se acontecer alguma coisa muito séria, isso não possa acontecer. E que bom que já tem esse caminho. Nunca já teve uma denúncia do mercado contra alguém nosso, sabe? Também poderia. Porque também poderia ser, porque tá lá no nosso site o link para denúncia, então pode ser uma denúncia externa ou interna. E o fato legal é que a gente nunca teve, nunca precisou tomar nenhuma atitude, porque nunca existiu um pedido. Que bom. E no universo de 50, 60 colaboradores, que trabalha com rua, coisas sensíveis, com dados, né, com importantes. Dados, com informação. Então, você vê que a nossa cultura está muito bem ali alinhada com todo mundo, que tem esse pertencimento, né? A nossa cultura, assim, é ética, assim, o respeito com o parceiro, claro, mas com o concorrente também. Vocês comentaram disso, né? Que tem um olhar bacana de não assediar colaboradores da concorrência, né? É um princípio de vocês. É um princípio nosso. Sim. Se ele sair e se ele tiver à disposição do mercado, é diferente. Legal, bacana. Porque isso também é ética, né? Pra gente. Muito do que a gente carrega é assim, não faça com o outro que você não quer que faça com você. Então, assim, tirar alguém de outra empresa... É o mercado. A gente não tá aqui pra falar que isso não acontece. Acontece. Mas a gente espera essa pessoa sair para depois ir lá e namorar e falar assim, você quer vir para nossa empresa? Você quer fazer parte daqui, da ESE? Muitas pessoas falam, putz, eu quero, vamos lá. Né? Porque já observava a gente também, já tinha aquele namorico, mas com muito respeito. E depois que sai... E olha que é um recado que vocês passam até pro colaborador de vocês também, né? Vocês já estão passando esse recado. Ó, a gente atua dessa forma. Seja também franco com a gente, né? Exato. É um mercado que todos se conhecem, né? Então, assim, os mercados são nichos ali, né? Então, assim, se conhecem. Tem um relacionamento. Às vezes, os sócios da ESE têm um relacionamento próximo, às vezes, com um concorrente, com parceiros. Então, assim... Tem essa, né? Então, eles gostam de trabalhar com essa ética. E muitas vezes, mesmo que a gente traga alguém do mercado que não está mais no concorrente, muitas vezes eles têm, gostarem muito desse relacionamento, de fazer muito esse relacionamento, de chegar, vou contratar tal pessoa, não sei o quê.
Tudo bem para você? Tudo bem para você. Então, também tem isso, né? De manter esse relacionamento. Acontece muito aqui. Eu, assim, com os colegas empresários que têm empresas do segmento, a gente se fala, né? Muito, assim, é normal, é natural, né? Sim. Né? Legal. Uma coisa que eu tô achando bacana, assim, quando vocês têm uma cultura forte, que é o que vocês estão demonstrando, você de fato incorpora alguém muito mais rápido, né? Sim. Ou também a pessoa não se sente, né? Porque é isso, a cultura não é para todo mundo, né? A cultura de cada empresa é uma. Mas quando você tem isso muito forte, transparece muito nítido, ou a pessoa já alinha e entra ali, ou ela também não fica, né? Isso é muito bom. A cultura é um filtro incrível de seleção, E né? acontece, tá? Sim, né? Já aconteceu de entrar, às vezes uns que já estavam há muito tempo na empresa resolvem sair, ou outros que entraram, né? Pensando no tempo que eu tô lá, entraram, resolveram sair, muitos acontece. voltam. E voltam. Pedem pra voltar. Pedem pra voltar. É isso. E vocês contratam, né? Porque tem empresa que não contrata quem já saiu, né? Dependendo de como saiu, tem um bom relacionamento, coisa, a gente traz de volta, assim. E ao longo desse tempo que você tá na empresa, você percebeu mudanças, obviamente não essenciais da cultura, mas a cultura, ela tá se transformando também, na medida que a empresa tá se desenvolvendo, crescendo a operação. Você percebe coisas que hoje já não são diferentes de como eram feitas quando você chegou? Sim. Né? Então, até voltando um pouquinho lá atrás, né, quando a gente quando começou, por que até a gente... não tinha nenhuma pessoa de pessoas, né, olhando para isso, né? Por que o GPTW logo de cara, né? A gente ainda estava na pandemia, estava começando a sair, né? A gente ainda estava indo já presenciar um pouquinho. Mas por quê? Assim, é uma pesquisa de clima, né? O GPTW nada mais é do que uma pesquisa de clima. Você foi com essa intenção, fui né? com essa intenção a princípio. Os insights ali. Assim, a gente, quando trabalha com pessoas, acompanha a empresa, a gente consegue ter uma ideia. Será que vai vir o selo ou não vai? A gente já tem uma percepção. Então, a gente trabalhou muito a comunicação a princípio do selo, de quanto era importante ter aquele selo para a empresa, né? E para os colaboradores, mas também a questão de ter uma pesquisa de clima. De novo, o ouvir o colaborador. Gente, vamos responder. É importante. É importante, é confidencial. A gente trouxe o GPTW porque é uma ferramenta que é feita totalmente externa. A gente só vai receber o relatório. Eu não sei quem respondeu o quê. É um ambiente seguro, mais uma vez. É um ambiente seguro. Porque por mais que a plataforma, o GPTW falasse, é seguro, ainda tinha o medo. Sempre tem. Né? Não, sempre gera. Vão saber, se eu falar alguma coisa eu vou ser mandado embora, posso falar, não posso falar. Então a gente teve que fazer esse trabalho de comunicar de novo ali. De comunicar, pegar no braço, né? E falar assim, gente, é importante vocês responderem. Não para ganhar o selo, mas para que sejam ouvidos e que a gente saiba a dor. Para a gente construir junto uma empresa melhor. A gente só consegue mudar e construir uma empresa melhor se eu tiver... Eu preciso a informação. E para ter, aí o que a gente trabalha, para ter essa informação, eu preciso que vocês respondam, porque a gente tem um número mínimo de pessoas que precisam participar. O selo é importante, óbvio, mas o ouvir vocês... O selo é uma consequência. Exato, né? É uma consequência. E aí, tanto é que a Andréia de lá, depois do primeiro, trouxe diversas melhorias para o nosso universo, porque foram levantadas. Até então ninguém levantava. Ninguém falava assim, eu quero uma melhoria nisso, eu quero uma melhoria naquilo, ou poderia ter isso. Ninguém falava. E aí foi se construindo essa comunicação e mostrando para eles a importância de falar. Porque se você não fala, a empresa não tem como adivinhar. Sim, E aí não adianta você reclamar. Eu sempre falava muito isso. Eu estou há mais de 10 anos na empresa e claro que às vezes, o pessoal me procura, fala assim, mas não podia... Eu falei, você já falou isso para o RH? Sim. Se você não comunicar isso para o RH, ele não vai saber. Tem muito isso, né? Nem que o café a pessoa não que tá legal, reclamando, mas não abre o canal. Então... Eu falo, se você não falar que o café tá quente demais, a gente não vai saber que tá quente demais. Ou que aquela marca não é legal, é uma coisa boba, mas assim, se você não falar, a gente não vai saber e vai continuar daquele jeito. Então, fale. Eu, como sou de comunicação, adoro falar e adoro falar para as pessoas, falem. Sim. Porque senão ninguém vai saber. É a única forma da gente, de fato, se conectar com o outro ali, né? Entender, né? E isso traz uma... Eu acho muito legal porque, assim, as empresas que têm esse olhar e partem para um selo ou para um ranking são aquelas que permanecem e crescem cada vez mais. Eu já conversei com empresas que queriam o ranking porque queriam o ranking.
né? E não era um olhar de vamos ver o que precisa ser melhorado e tal. Já teve casos de empresas que chegaram até ranking ou selo e depois cai, porque a preocupação era ter aquele troféu, aquela assinatura, né? Aquele reconhecimento. Mas se o olhar tá de fato na construção, que é o que vocês estão fazendo, né? São 3 anos já seguidos com selo, é uma construção que tá causando melhoras e corrigindo e melhorando e melhorando. Essa é a construção que permanece, que é o que importa para a empresa, né? Não é um ano ter um selo ou um ano ter um ranking, né? Nesse primeiro, né, na primeira pesquisa, que a gente não conseguiu selo, né, deu para ficar bem claro, né, assim, eles tinham muito a visão da empresa como humana, que era um ambiente seguro, um ambiente familiar, que eles se sentiam seguros naquele ambiente, não tinha uma cobrança excessiva, mas ao mesmo tempo tinha um outro lado que eles traziam, mas eu não consigo, a empresa não me dá treinamento, a empresa não me em inglês, então assim, eles começaram a trazer essas coisas, então eu falei assim, calma, vamos lá, então a gente já tem um primeiro trabalho aí, além de melhorar algumas coisas e trazer algumas coisas, né, e melhorar os que já existiam, tem um outro lado que eles precisam entender, né, porque a gente estava numa linha, por exemplo, quando eu entrei, foi que a gente falou lá fora, era uma empresa assim que a gente não demitia e ninguém pedia demissão também, né? Era salvo um caso ou outro, que tá tudo bem. Só que é uma linha ali entre o que é positivo e o que é negativo. É entender, né? É entender. O que é bom e o que não é. O que é bom e o que não é, porque a gente começa a ter pessoas acomodadas. E aí não é essa a ideia de ser humana. Exato. Né? Eu não estou feliz aqui, não cresço, não consigo ver, mas eu também... mas também tá cômodo eu ficar aqui, porque eu ganho bem. Isso é a mesma coisa. Eles começam a ver no mercado que a gente paga bem. Mas eu não tenho a cobrança, aquela cobrança excessiva que nas outras vão cobrar. Então, eu vou entrar 3 meses, se eu não der resultado, eu vou ser mandado embora. Então, eu vou ficar. Só que para a empresa isso não é bom. Não, é um perigo. Isso é uma coisa que eu também trouxe para a empresa. Isso não é legal. Não é legal. Tudo tem que ter equilíbrio na vida, né? Tudo tem que ter equilíbrio. Eu prefiro que vocês olhem com mais cuidado para isso, né? Eu não quero que ninguém saia, mas existem ciclos para a empresa e para o funcionário. E também na hora de dar o feedback, aí trazer o resultado da pesquisa, foi uma coisa que foi online, né? Acabou sendo online por conta que a gente ainda estava na pandemia. Falar justamente isso. Eu falei, gente, não interessa. Aí foi um papo ali de RH com funcionários. Não tinha nem gestor, né? Não tinha diretoria. Falei, não me interessa que vocês fiquem se vocês querem ficar dessa forma. Eu só quero que fique quem realmente acredita que a empresa vai melhorar. Porque no final você está boicotando a si mesmo, né? Não só a empresa, mas a sua carreira. Boicotando, falei, a carreira é sua. Exato. Então, assim, procurar se desenvolver, crescer, isso é seu. A empresa pode ajudar? Pode, claro. A empresa é um meio, mas você que tem que caminhar nessa jornada. Você vai trazer que aquilo vai melhorar o seu trabalho, aquilo vai te ajudar no trabalho da ESE para você ir para um outro patamar, para a empresa também poder. Aí sim, a empresa vai conseguir ajudar. Mas não é em tudo que ela vai conseguir. Agora, se você deixar a sua carreira de lado... E pôr a culpa na empresa? E pôr a culpa na empresa, desculpa, você está errado. É cômodo. De novo, é cômodo. E aí também não interessa para mim que você... Então, assim... Vocês querem? Vocês estão acreditando? Vamos junto? Então fiquem. Você começou a construir ali um pilar de autorresponsabilidade que não existia, né? Então, que a gente ainda trabalha isso no dia a dia, né? Porque a gente sabe, lidar com pessoas é isso, né? Né? Vamos lá junto, mas vamos lá, tem que dar umas cutucadas, né? É isso que eu trabalho bastante também no Café com RH. Aí são as reuniões, os feedbacks, o one-on-one, isso é para manter isso quente, né? E trabalhar com clareza, gente, isso não vai acontecer. Isso não é cultura da empresa. Isso é importante, tá claro. Isso não dá para fazer agora, quem sabe lá na frente, mas agora não tem como. Isso daí a gente pode levar, podemos... começar a olhar para isso. E uma coisa legal que você comentou disso que eu achei importante é perceber os ciclos da empresa também. Porque, sempre veio desse jeito. Tá bom, mas funcionou até agora. O mercado muda, os desafios mudam, a empresa vai crescendo e os comportamentos precisam irem se adequando à nova realidade, né? Então, o profissional ele tem que ter essa leitura também, né? Mas, de novo, tem que ser comunicado, tem que ser claro, tem que ter uma estratégia, né? E entender se faz sentido, né? Porque, assim, o que é bom para um, de repente, não é para o grupo. E aí, quando você desperta isso nele, para ele... Não é que ele seja egoísta, porque é natural do ser humano, né?
olhar só para si e falar, eu quero isso porque para mim é bom. Mas será que para todos isso vai ser legal? Então, o trabalho também é muito isso, despertar isso, né? Falar assim, ok, tô reclamando, mas será que faz sentido para todo mundo? Né? Porque esse bate-papo, agora não dá, mas tem um motivo por que não dá. Não dá porque às vezes não faz sentido para o grupo, faz sentido para um, isoladamente. Mas tem que fazer sentido para a empresa, no final. Aproveitando esse gancho, conta aí, compartilha uma história bacana dessa mudança de alguma pessoa ali que vocês transformaram de postura, que mudou esse olhar e engajou numa carreira diferente. Vocês têm um exemplo aí, pode dar nomes ou não, se quiserem, de pessoas que teve esse shift ali na carreira, falou, pô, ele estava num ponto de acomodação e agora mudou ali a postura. Acho que a gente tem uma pessoa no comercial. No comercial, a gente tem no tecnologia. Lá, tem várias, já tem mais, algumas pessoas. Tá vendo? Não, porque eu tô pensando em pessoas que acabaram sendo promovidas e acabaram se despertando e se desenvolvendo de uma forma melhor. Com essa ação de vocês, de mudança, gerou de mostrar, de conscientizar a importância de se aperfeiçoar, fazer treinamentos, faculdades, cursos. Legal. E aí as pessoas foram buscando, então eu acredito que tem alguns casos, sim, de sucesso lá dentro, assim, sabe? Tem no financeiro, tem no comercial, de pessoas tem tecnologia lá no pré-venda técnico, né? Sim. Que também virou gestor, que teve um crescimento aí de quase sair da empresa para até, né? Hoje tá num papel muito importante ali dentro, ter crescido, jovem, enfim, acho que ter mudado a visão e conseguir trabalhar junto nessa parte de trazer a visão da empresa, acho que isso é muito legal. Sim. E acho que no financeiro, né, principalmente, porque a gente sempre tem, no que acontece nas empresas, às vezes o financeiro é quase um mundo à parte, né? Eu sei que não é uma realidade só. Nossa, é quase um mundo à parte, né? E acho que hoje está mais integrado, né? Total. Que não deveria, né? Deveria ser. Deveria ser. A caixa preta do financeiro ali, né? Que fica apartado. Né? Que é uma outra coisa também, um case, assim, eu trabalho... Hoje a gente tem uma pessoa que ela tinha saído, né? Ela começou no financeiro lá atrás, saiu e ela voltou o ano passado. O ano passado. Em operações, mas é uma pessoa de financeiro que a gente trabalha muito em sinergia. Tá ali junto. Praticamente tem que estar, né? Mas às vezes a RH com o financeiro, às vezes tem esse choque. Sim. E eu trabalho tanto com as pessoas que hoje estão na gestão do financeiro, com o pessoal do financeiro, muito. Tá próximo ali. Isso foi uma conquista. Também, acho que esse é um quê? Porque assim, quando eu entrei, tinha muito esse choque, de fazer e não avisar o RH, porque não tinha essa figura do RH, tinha a figura que fazia a parte de folha de pagamento, estava tudo ali com eles. Operacional ali, que já estava dentro deles, do financeiro. Então assim, de não chegar a informação para mim, de vamos tomar uma decisão, mas não chegar. Então assim, a diretoria foi trazendo, não, vocês têm que falar, vocês não podem passar, porque agora tem um RH. Então foi. E nisso eu fui conquistando também a confiança deles, que eu não estava ali para brigar. Pelo contrário. Para não fazer, peraí, vamos trabalhar junto? Que a gente vai chegar, peraí, vocês trazem a ideia de vocês, eu trago a minha, a gente chega num senso comum ali e a gente leva. Então, hoje a gente trabalha muito bem junto. Aí veio essa outra pessoa também que veio para operações, que é financeiro, né? Não deixa de estar muito ligado. Tem um olhar. Então, a gente trabalha muito junto. Porque tem que ser, né? Porque assim, qualquer estratégia do mercado vai partir das ideias, da estratégia, vai ter que ir para o financeiro. Quem vai executar são pessoas. E eu preciso desse apoio. É uma coisa também, única, gente, eu preciso, né? Eu preciso de budget, vamos falar, eu preciso de orçamento para trazer outras coisas, para trazer novas ferramentas. Então, assim, eu preciso trabalhar, eu preciso que eles enxerguem. E eles começaram a enxergar e apoiar. E vice-versa também. Então, esse trabalho hoje é muito próximo. A gente trabalha, foi conquistado. Com resultado, tudo vai se conquistando, né, também. Né? Transparência e resultado, tá dando certo. E é um trabalho de formiguinha, assim. Eu acho que, mais uma vez, voltando nisso. Porque quando eu entrei, por exemplo, eu tô há 10 anos. Então, desde fazer a integração de todos para um aniversariante do mês, que é algo que a gente falava, todo mundo tem que estar presente, e não é para comer o bolo, é para interagir. É um momento porque às vezes você comunhão, não vê a carinha do financeiro, porque ficávamos em andares separados, então assim, você não vê o financeiro toda hora, é o momento de você bater ali no ombro e falar assim, puxa, você me ajuda tanto, obrigada, ou, poxa, pega mais leve comigo, né, então é aquele momento de interação que a gente traz isso como uma constância, né, tá muito no nosso DNA, porque a gente entende que o relacionar
é muito importante, o se relacionar. Porque senão as pessoas ficam frias. É um e-mail que, de repente, por um erro, você escreveu em caixa alta, a pessoa entende que você está dando porrada. E não está dando porrada, a interpretação entendeu? vai longe. E ali é o cara a cara, ali o pegar uma hora mais descontraída. Então, a gente faz muita atividade com eles, muitas ações de integração para unir e falar assim, gente, é uma empresa só. Tem café da manhã. A gente tem café da manhã. Legal. Toda hora. Tem pão, tem um café da manhã na empresa. Todo dia. Todo dia. Legal. Isso sempre teve, né? Muito Sempre. antes. Inícios daí é da empresa mesmo. Uma cultura de poder fazer a troca. É a hora disso acontecer. Não é uma né, dessa exigência. troca. A gente começa às 9 a trabalhar, não é uma exigência. Você tem que chegar, você quer tomar café na empresa, você tem que chegar às 8h30. Não tem essa exigência. As pessoas chegam 9 horas, O café tá lá. elas Tá lá. vão tomar café. E E é uma troca. A empresa, culturalmente, vê que aquilo é uma troca, que aquilo é relacionamento. Fortalece a empresa. Fortalece. É uma área conversando com a outra. Uhum. Por isso eles dão muito valor ao presencial. É uma empresa que dá muito valor ao presencial. Tanto entre colaboradores, quanto com parceiros, com clientes. Então, dá muito. A Yara, que está muito à frente, tem muitos eventos com parceiros, com clientes. Elas querem que vá em visita, não fica no e-mail só, não fica no telefone. É o cara a cara, olho essa ali, troca, o olho no diferente, olho. não, É ali que a confiança ganha, Sim. que a pessoa acredita em você, porque a nossa visão ali é ser um distribuidor de valor agregado. Quando a gente fala isso, parece que é só mais um slogan bonitinho do marketing. Sou valor agregado, vou te ajudar. Não. A preocupação da empresa é apoiar e é pegar na mão. É como uma mãe genuíno mesmo, né? Sabe, genuíno, assim, você pega sim. na mão e fala assim, vem cá, você não tem área de marketing, você não tem área de serviços, você não tem área comercial? Eu tenho, eu vou te ajudar. Então, a gente faz toda essa entrega também para o nosso público externo. Então, a gente tem toda uma preocupação para o interno. over-delivery ali que vocês fazem, né? E aí a gente tem a preocupação para o externo também, sabe? De acolher, de pegar na mão, falar assim, eu tô aqui, eu vou te ajudar a crescer o teu negócio. Uma sabe? preocupação com a cadeia toda, né? Exato. Com a cadeia toda. Internamente, é uma preocupação muito grande. Às vezes acontece de acabar um ciclo com um colaborador nosso, mas eles têm uma preocupação tão grande. Uma um forma processo. de conduzir isso. Exato, é um processo muito difícil. Fazer uma demissão. Eu vi que a gente comentou disso, de que é demorado a demissão lá. É demorado, né? porque tem a preocupação, mas, poxa... E é engraçado porque, assim, no geral, se fala, o ideal é até o contrário, né? Demore para contratar e demita rápido. Sim, Vocês estão demorando para contratar, acredito que sim, né? Tem esse fit cultural, mas a demissão vocês demoram, né? Por que isso? Por causa do olhar, dessa coisa humana, dessa preocupação. A diretoria tem essa preocupação, sócios, né? Nossa, mas ele tem família, ou tem filho pequeno. Será que mais idade? Mais idade, ou então às vezes até por ter esse relacionamento aí com parceiros, com coisa. Peraí, eu sei que tem uma vaga lá, deixa eu falar com ele, ver se não dá pra encaixar. Um outplacement pra ele. Exato. Legal. Eles fazem muito isso. Legal. Já aconteceu até, né? Recentemente, uma pessoa que a gente acabou precisando desligar e já praticamente já foi... Já direcionou ali. Porque é um essa parceiro preocupação hoje. É constante, né? Essa não preocupação é uma... constante. Ó, aqui não acabou um ciclo, mas espera aí. O seu trabalho é muito bom, tanto que é parceiro hoje. Sim, quando alguém sai de uma forma legal da empresa, é muito legal, né? Até que eu comentei que me ligam para pegar referência. Cara, é muito legal dar uma boa referência. Né? Quando a pessoa saiu de portas abertas, não, vai lá, é um baita profissional. E às vezes de entender que aqui não estava já dando mais certo, o momento, o ciclo, né? Mas ele é bom. Ela é boa, exato. Pode ir que pode acho apostar que porque vai dar certo. E essa é uma preocupação, né, da nossa diretora que eu acho que é fundamental. Porque traz esse olhar humanizado. Né? A gente, como toda empresa tem números, tem processos. Tem que dar resultado, tudo. Tem produtividade que você não pode deixar cair, mas a gente tem todo um cuidado de como olhar para isso, como ler esses dados, como ler essas informações e como interagir, como tentar até mudar. Será que precisa mesmo desligar? Vamos tentar trabalhar, escutar o que está acontecendo, o que a gente pode te ajudar. Até o momento de falar, fizemos tudo possível, né? Não faltou da nossa parte uma E a transparência, ajuda. Né? As duas partes ali sabendo o que está acontecendo, então o colaborador e a empresa, e trabalhando junto para uma melhor solução. Porque ninguém quer colocar mais uma pessoa
sem dormir, né? Com aquela preocupação, como eu vou pagar os boletos que chegam? Sim. Inevitavelmente, esse é o mal do nosso mundo, que ele chega, né? Ele chega. Então, a preocupação é, como eu vou deixar essa pessoa amparada? Sim, legal, Então, é um muito trabalho bacana. de RH, um trabalho de Sim. comunicação, que a gente está todo dia ali junto, trabalhando, fortalecendo a mensagem da empresa como um todo, para que as pessoas entendam que a empresa a ESE é um lugar bacana de se trabalhar e que a pessoa é ouvida. Muito né? bom. Eu Isso acho traz que uma confiança muito forte. Né? E acho que é isso que faz com que as pessoas fiquem. Temos muita coisa em parte de gestão de pessoas, de empresa ainda para melhorar nesse sentido, mas isso ainda é um o que valor segura agregado. aí, né? Que Ontem eu estava num evento de RH, né, que a gente falou lá em Alphaville, e o apresentador ele falou assim que tem 4 quadrantes para as empresas. Né? Uma é empresas que têm um olhar em resultado. O segundo quadrante, as empresas que têm olhar para processo. O terceiro quadrante, empresas que têm um olhar mais para a identidade da empresa. E a outra para as relações. Ele dividiu dessa forma e faz sentido, né? Sim. Então, a empresa que é resultado, assim, o que importa é número, resultado, ponto, acabou, né? Na verdade, para todas as empresas, tudo é importante, mas sempre tem uma inclinação ali, né? A outra aqui de relações é isso, é muito mais importante a relação, como eu me relaciono com o cliente interno, com os funcionários. Identidade é aquela coisa da empresa, da cultura, da bandeira, do orgulho da empresa e tal, acima de resultado, acima de processo. E empresa que é processo puro, assim, vamos fazer qualquer coisa, qual que é o processo e tal. Né? Eu já sei a resposta, mas eu queria jogar para vocês aqui, qual quadrante que vocês estão ali. Relacionamento. Sim, total, exato. Total. Mas acho que agora para um outro patamar a gente equilibrar tem que um pouco os equilibrar outros. com o processo. Porque não pode ser só aqui, né? Não. Porque o que acontece? Acaba atrapalhando. Sim, Por quando quê? você está num extremo, aí também se é muito você ruim. não tem processos muito claros, o que acontece, algumas coisas na relação não ficam tão claras. Vai desgastar até o relacionamento. Desgasta, que é o porque valor. assim, peraí, por que aconteceu isso? Por que o outro teve isso e eu não Qual posso que é o ter? critério? Né? Então assim, é ter critério. É. Porque acho que esse é o próximo passo que a gente já está trabalhando aí há Legal. alguns anos, que a gente entrou numa reestruturação da empresa nos últimos 2 anos. Muitas mudanças, né? Isso mexe bastante, até com essa parte de relacionamento, enfim, interno. Então, deu uma mexida bem grande aí nesses últimos 2 anos. E a gente ainda está nesse processo. Sim. E esse acho que é um passo aí que a gente está trazendo bem forte, de ter muito claros os processos. Eu ia fazer uma outra pergunta que acho que você já está respondendo. Esse é o desafio hoje que está na mesa? Esse é o principal desafio de vocês, é trazer mais processos sem perder a essência. E isso acho que vocês não vão perder, porque já está tão enraizado. Não, né? Mas eu acho que é trazer um pouco mais para cá, para esse equilíbrio, com transparência, né? E comunicação constante. Porque se a gente não comunica, tem a falha. Sim. Porque daí é a interpretação, é o achismo. Aí abre. Você abriu essa porta. Pronto, aí cada um tem um olhar fechar. ali, né? E assim, para ir para um outro patamar, também a empresa dar um salto, você precisa ter os processos também. Porque assim, senão fica tudo muito informal. Sim. E não dá para ter. Principalmente, assim, até para RH, não dá para ser. Por mais que a gente toda, quer, pra operação toda, mas assim, até um patamar a empresa leva. Não dá, depois isso tem não que dá, os ciclos, eles têm que estar claros para... Muito claro, isso não dá para fazer, eu não posso fazer isso por você, porque não posso fazer só para você, se eu fizer para você, eu tenho que fazer para todo mundo, e a empresa não comporta fazer isso, né, às vezes, tem como liberar, tal... Não tem como, porque a empresa tem processos, ela tem processos financeiros, ela tem que prestar conta, assim, não dá para sair, né, tem toda uma questão... legal também por trás, né? Não só trabalhista como financeira, tem todo esse processo. Então a gente também tem que olhar para tudo isso. Então tem que estar muito, muito ligado. E o legal é que tem esse cuidado de explicar. Sim. Eu acho que isso é muito importante. Você sabe que vocês podem aproveitar este episódio aqui para usar dessa forma. Exato. Isso é uma coisa que a gente não imaginava quando a gente começou o Melhores Cast, mas muitas empresas dão esse feedback. Falou, passei para a empresa, vou ver, para os colaboradores verem, porque é uma oportunidade de a gente ficar um bom tempo aqui conversando sobre os desafios, o que vocês estão passando, e isso reforça a comunicação mais uma vez ali, né? Isso ajuda bastante para eles, olha como elas estão pensando, o que elas estão fazendo, onde que está o desafio, como eu posso ajudar, contribuir, né? Reforça tudo isso. E um outro segundo desafio que também entra um pouquinho nisso, mas também tem outra porta, é entender que o RH ele é um apoio. Que o gestor é extremamente importante para a gente
consiga colocar muitas coisas em práticas dentro da empresa. As lideranças que vão... Eu vou lá para fazer, vou trazer ferramentas para você, eu vou lá, mas assim, muitas das ferramentas que o RH traz é do gestor, né? Que ele precisa utilizar da melhor forma. Aponta lá quem vai executar. Exato, trazer questões das equipes, porque... E como que vocês trabalham hoje as lideranças? Como é que tá esse trabalho junto às lideranças? Não, funciona estão bem alinhados. Sim, vocês comentaram que tem os embaixadores, são as lideranças, os embaixadores? Não necessariamente. Não. Comenta desse trabalho de embaixador que eu achei bem bacana, assim. Eu vou deixar até a Yara falar, porque tem... Ela é embaixadora do programa Embaixadores? Porque começou com... O rebranding da empresa, né? A gente fez há 3 anos o rebranding da marca, então a gente foi pro mercado ouvir o que eles entendiam da ESE, quem era a ESE para eles, né? Então, para o nosso ecossistema. Hoje, o nosso ecossistema ele é composto por mais de 9.000 empresas parceiras, fabricantes, parceiros, fornecedores. Então, a gente, antes de mudar, foi ouvimos. Legal. Mas a gente também foi ouvir interno. Então, a gente criou um time de embaixadores. Pegamos 7 pessoas para que eles pudessem participar desse processo do comecinho. Então, desde as pesquisas, que foi para o mercado, a agência foi para o mercado ouvir, então a gente trouxe o resultado, mostrou para ele, olha como a ESE é vista. Né? Então, desde tirar antes a empresa era ESE Word. Então, por que tirar o Word? Né? Já não fazia mais sentido, ninguém falava ESE Word. Todo mundo identificava a empresa como ESE. Então, e o brasileiro adora encurtar, mas o nome já ficou. Então, a gente foi mostrando para eles o passo a passo dessa história, apresentando a marca, as possíveis marcas, como que ela seria, né? Trazendo eles para esse processo de desenvolvimento, de criação. Legal. Vocês gostaram? A cor. Então, a gente tem outras cores também para uso. Por que essa cor? Faz sentido para você? Então, a gente trouxe esse time de embaixadores e aí fez um trabalho com eles de replicar a informação. Eles fizeram parte do processo. De todo o processo. Então, eles sabiam de tudo com antecedência, mas eles tinham a função também de replicar. Porque a gente não daria conta de fazer isso de uma forma tão uniforme. E aí, a gente contou com o apoio deles. Então, desde replicar como seria o nosso lançamento, como o estudo estava sendo feito, a importância de levar a informação correta, de ouvir. Então, eles participaram de todo o projeto, desenhando a marca para gente, como seria uma possível marca. Então, legal. Isso para eles fez tanto sentido que a gente trouxe para a nossa festa de lançamento uma exposição dos desenhos, dos filhos, a gente trouxe a família dos colaboradores para participar desse momento também, porque tão junto, né? Você vira embaixador, você fala daquilo 24 horas. Sim. Então, você fala em casa, no trabalho, você quer toda hora falar, puxa, mas a marca vai mudar e eu estou participando. Então, legal. Eles realmente pertenceram. Então, isso foi muito bacana. É um time que engajou demais com a gente, fez valer, participaram de degustação do buffet. Então, eles opinavam, isso daqui não vai ser legal, não. Isso vai ser bom, põe isso. Do evento, de tudo. Do evento, né? De tudo. E ficou, essa prática dos embaixadores, ela ficou agora para outras ações também? Para outras ações, sim, mas com menor peso, assim, sim. Mas eles continuam. Então, legal, essa prática continua. E é bacana, né? Porque você empodera mesmo todos, né? Sentindo parte e líderes daquilo, do projeto, né? Porque daí todo mundo vinha falar assim, vieram me perguntar, eu posso contar? Eu posso? Porque né, é aquela coisa, você está participando de uma ação que é em sigilo, por enquanto, né? Então, você pode contar, mas não conta tudo, não conta que vai ser só esse. Porque as pessoas só conheceram o logo na festa, né? Eles conheceram antes. Opinaram, votaram para qual marca ia ser a primária, a principal da nossa marca. Então, todo esse processo, realmente, eles participaram. E aí, eles vinham falar assim, posso contar onde vai ser? Não, segura essa informação. O que eu posso contar? Ou quando estava perto, conta que vai ter isso, conta que vai ter tal coisa. E aí a gente foi liberando. Então foi muito gostoso desenvolver isso, porque realmente eles ficaram. Não quiseram entregar o cargo de embaixador. Não. Permanecem. Então tem outras ações, como o Café com RH. Tem coisas que primeiro é para eles ali, que é contado, que é levado a informação, eles da ficaram novidade, e permaneceram como embaixadores. Porque eles são parte de replicar a informação. Já são líderes ali naturais, né? Porque às vezes o líder, ele tem a obrigação de replicar a informação,
Mas é tanta coisa que você esquece. E o embaixador não, ele vai replicar naturalmente. E porque ele se sente tão parte daquilo que ele vai levar no cafezinho que ele está tomando ali com um amigo dele, no almoço. Ele leva a informação de uma maneira simplificada. Que essa que é a importância, a gente traduzir a informação para que todo mundo da empresa entenda. Chega para todo mundo ali, né? Muito bacana. Então isso é muito legal. Uma outra coisa legal, acho que é uma particularidade da empresa, assim, em todos os eventos, inclusive festa de final de ano, e até essa festa de lançamento, que foi a festa de 20 anos, acabou sendo 22 por conta da pandemia, mas a ideia era os 20 anos da empresa com o rebranding, todo mundo usa a camiseta da empresa. Veste a camisa, literalmente. Mas para deixar assim, todos são vistos da mesma forma. No mesmo time ali, né? E tem isso também. Todo mundo é igual. Time, então, assim, na festa de lançamento, nós tínhamos pessoas externas também, fabricante, distribuidor, né, cliente, que também receberam a camiseta legal. Poder toda a cadeia tava lá, legal. Para todo mundo tá assim, todo mundo igual. Não importa se trabalha ali no cafezinho ou sou o CEO, country manager, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Isso é uma tem a mesma importância. Então, é esse o significado de usar. Isso vem da cultura da ESE, sempre teve essa cultura de, vou entrar com a camiseta para representar. Não, é assim, todo mundo tem a mesma importância dentro da empresa, legal, entendeu? Bacana. Todo mundo vai, assim, a festa é para todo mundo se sente parte iguais. Não tem aquela preocupação, mas como que eu vou vestida? Eu não vou estar à altura. Não, você está à altura. Tá todo mundo na mesma altura. Tão importante quanto para a empresa. Bacana. Então, isso E hoje a ideia é escalar nesse ranking, né? Porque vocês têm o selo, você comentou que a ideia é chegar ao ranking, né? Então, o desafio agora é ir melhorando. Isso é muito legal quando você vai para um processo como o GPTW ou outros rankings. A gente percebe que suas empresas são picadas pela melhoria contínua ali, né? Então, vai trazendo, melhoramos e vamos... Você tá com esse sinal ali de vai com tudo que a gente quer agora escalar, né? Legal. Aí acho que entra a questão de entrar um pouquinho mais em processos. Não que a gente não tenha, tá? Mas de deixar isso mais... Fortalecer isso. Isso apareceu no último questionário lá? Isso é uma das coisas que tem apontado Não, o que aparece ainda... O que aparece acaba apontando de ser algumas coisas mais claras. Não que não seja, mas assim... Talvez um ou outro não enxergue por que aquilo acontece. Entendi. Entendeu? Por que aquilo está acontecendo. E eu acho que, às vezes, com processos mais claros... Vai ajudar. Então, ter assim, não, peraí. Se vai ter uma... Não que a gente não faça com clareza, não que isso não aconteça, a gente não faz, mas acho que fica mais claro. Talvez eu entendi que isso não está tão claro. Alguns processos não estão tão claros. Então, peraí, tem um processo de seleção, é assim, assado. Ó, a gente está promovendo uma pessoa interna para aquele cargo... Por esses motivos. Então, assim, deixar um pouquinho mais claro. Os processos, né? Existe um motivo para aquilo, entendeu? Por que essa pessoa e não aquela, entendeu? Então, assim, deixar mais claro. Eu acho que sair um pouquinho que eles enxerguem aí, talvez, com informalidade, né? Fez porque... será porque gosta mais ou aparece mais? Então, assim, sair um pouquinho desse. Por que não? Porque eles olham para todo mundo. É que às vezes eles não têm essa visão, né? Quando a empresa, como vocês já estão num patamar legal de olhar, tanto que tem selo, agora é ajuste fino, né? É coisinha ali, mas que faz uma diferença ali, porque é um detalhe que vai fazer vocês darem uma pivotada e isso. E às vezes chegam de um dos sócios, vai falar funciona com um colaborador, traz uma situação, a pessoa às vezes fica até surpresa, nossa, mas ela veio falar comigo, ela sabia disso. Eu falei, eles olham todo mundo. Então, ali vocês acham que não? Mas sabendo. eles enxergam, eles estão aqui no meio, eles participam, conversam, então assim, eles são muito abertos. Isso foi até um desafio, né, da gente construir isso, porque assim, tinha o medo, tanto para o RH, quanto para os diretores. Então assim, nossa, um diretor veio falar comigo, fiz algo errado. Não, você não fez algo errado, calma, baixa a guarda. Ele veio porque você faz parte do processo, né? Ele veio ouvir, veio entender. Esse acesso existe, exato. Isso é importante. Então, isso é muito... Lá na ESE, a gente também é uma empresa que pouco tem parede, as paredes são das salas de reunião. Todo mundo fica ali de igual para igual, então o CEO, a CMO, todo mundo está no mesmo ambiente. Então, esse olhar, ele acontece naturalmente. E aí, o levantar do CEO no começo... Ele ia lá para uma mesa, a pessoa gelava, falava, meu Deus, eu fiz alguma coisa errada. E era só para falar,
olha, tá tudo bem, posso te ajudar? Porque eles têm muito isso, né? Apesar de serem cargos de diretoria, eles colocam a mão na massa. Estão ali na linha de frente também, então ajudando. assim, posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? O que você precisa? Legal. Então, hoje isso já é natural, né? Então, assim, foi uma quebra, né? Foi um desafio a gente construir isso e mostrar que é o lado bom, né? Também que o RH não é um dragão, um monstro de 7 cabeças, que ele tá ali para ajudar. Não é chamar só para ter problema, é construção, né? Então, construir isso diariamente exige muito esforço, né? Exige um cuidado, um olhar, até um despreendimento, porque você vai ouvir coisas que você tem que filtrar. Sim. Tem que estar aberto a ouvir, né? Inclusive coisas que talvez você não goste, mas faz parte, exatamente. Né? E até os diretores, às vezes, escutam coisas que eles têm que... Opa, engole seco ali. Exato, e poder trabalhar de uma outra forma, entendeu? Muito bom. E ter abertura para poder falar, né? Eles dão abertura para poder trazer essas situações para qualquer funcionário da empresa levar, então... É importante. Legal. E trabalhar, voltando um pouquinho aí, trabalhar com essa transparência... É ter os canais, né? Como a gente comentou lá fora, que hoje de manhã, hoje mais cedo, né? Eu enviei um e-mail ali para relembrar do código de ética. A gente tem o código de ética, vocês assinaram quando foi implantado, os outros que entraram na empresa assinaram quando foram admitidos. A gente tem um canal de denúncia que é externo, né? E a gente tem a caixa de sugestões, que ela é interna, ela é feita numa ferramenta que somente eu recebo, que é totalmente confidencial. Então, assim, surgiram algumas dúvidas. Mas quando eu abro, veio meu e-mail. Eu falei, mas só aparece para você. Se vocês têm dúvidas, manda um teste. Eu mostro para vocês como aparece. Então, assim, escrevi lá no e-mail, manda. Né? Algumas pessoas eu falei, não, deixa eu te mostrar que não tem nada. Só se você quiser se identificar. Gente, manda sugestões. Né? Canal aberto. Importante aí. Canal aberto. É importante ter o canal mesmo. Porque também você... Conversa é aberta, mas quais são os canais? É só pra você chamar pra conversar? Não tem um outro lugar? Exato, o intuito não é expor ninguém, o intuito não é saber, nossa, eu quero saber quem que falou isso. Não é construção. É chegar essa informação pra gente conseguir agir, que às vezes a gente não enxergou. E nem que a pessoa tenha medo, né? Ou fique desconfortável de chamar numa salinha, porque outras pessoas vão ver. Não, é ali, é anônimo, sem nome, você não precisa se quiser... Tudo bem. Ok. Porque tem coisa que até faz sentido se identificar, né? E outras não, né? E eles acabam usando mais esse meio. Né? Graças a Deus, acho que foi criado essa parceria, essa confiança, né? E eles acabam vindo, né? Eles sabem que não vai ser repassado daquela forma, sabem que não vai ser exposto. Então, acho que é bem legal nesse sentido. E a diretoria sabe que eu vou passar o que eu acho que tem que passar. Já faz um filtro. E se eu te falar assim, não vou falar quem falou, eu não vou falar. E eles respeitam também. E é isso. Bom, a gente trabalha faz dessa parte forma. Da construção. Acho que confiança é uma palavra que está pautada a nossa conversa e a construção de vocês. Sem confiança não você existe. Não constrói nada, né? É verdade. Então, não aproveitando o gancho, eu queria que você desse uma dica aí de um livro de gestão de pessoas, algum que você leu recente ou que marcou, que você acha muito legal aí para dar de dica aí para as nossas audiências e para mim também, que eu adoro. Nossa, eu vou lembrar de algum agora. Pense em um aí, bom. Vou pensar num... Nossa, eu sou péssima para guardar nome. Eu também, para nome eu sou. Eu até passei num grupo lá do trabalho, só que eu não vou lembrar o nome. Lembra o tema, autor, alguma coisa assim? Aí a gente já... Ai, é que o meu celular ficou lá fora, senão eu ia pegar lá o nome que eu passei. Você lembra de algum nome? Não, eu lembro, o meu último que eu li foi sobre comunicação não violenta. Comunicação não violenta. Não violenta. Esse é da Marshall, né? Eu li sobre isso porque também é um cuidado que a gente tem, né? Sim. Que a gente precisa ter. Então... Legal. Me lembrou aquele livro também, do Conversas Difíceis, né? Que é algo similar no sentido de abertura de conversas difíceis que podem ser, né? Às vezes. Isso. Mas esse cuidado de não violenta eu não conhecia. Legal. É uma área muito, assim, recente que é esse cuidado, né? Porque hoje em dia a diversidade está aí e você tem que estar preocupado em como conseguir se comunicar com essa diversidade. Desde até lembrei de um caso nosso. A empresa tem muita diversidade religiosa. Então, assim, a gente tem grupo de evangélicos, grupo de católicos, grupos de umbanda, espiritismo. E aí, como comunicar algo sem impactar negativamente ninguém, né? Então, assim, a gente tem a nossa festa caipira, que ela é uma festa caipira, porque o Brasil
respira muito isso, né? Da cultura brasileira. Mas não necessariamente eu vou falar de Santos, eu não falo de Santos. Porque eu tenho que respeitar quem vai participar. Então, a comunicação não violenta, a gente se preocupa muito com isso. Um detalhe ali muito bacana mesmo. E isso a gente já faz desde 2015, a Festa Caipira, sem abordar nenhuma questão religiosa. A gente aborda a questão do relacionamento, da comida típica do Brasil. Então, a gente tem sempre diversos tipos de comida ali que representem o nosso Brasil. Sem abordar nenhum aspecto religioso. Porque isso é inclusão, né? Eu estou incluindo todo mundo, eu estou trazendo para minha festa, para minha atividade, tratando todo mundo de uma com forma... respeito ali. Exato. E respeitar também a individualidade, né? Tem pessoas que às vezes, por uma questão religiosa, ou coisa, não comemora aniversário. Não tem, então, assim, a gente respeita. Então, por exemplo, como a gente não expõe. Então, assim, como a gente sempre manda... Não comemora aniversário? Você não conhecia. Tem uma religião que não comemora. Então, a gente tem lá dentro também. Então, assim, acho que eu acho que eu sei qual é. Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová, né? Então, assim, a gente respeita isso. Porque como a gente manda comunicado, aniversário de tal pessoa, seria legal, né? Você dá um parabéns, enfim, a pessoa, como sempre, não tá em cópia. Então... especificamente de pessoas dessa religião, a gente não manda. A gente não manda. Não, cuidado que faz parte da cultura deles, do exatamente. código deles, né? Claro. A gente respeita a individualidade de cada um, crença, religião de cada pessoa. Já que a gente respeita quem tem uma, vamos supor, uma grupo doença, também, né? Então, também... que não pode comer um doce porque tem algum tipo... Você tem um respeito ali. Por que não respeitar quem não comemora, né? Então, você tem que trazer esse respeito para todas as ações. Bacana. Então, meu último livro foi esse, de comunicação não violenta. Muito bom. Eu recomendo. Eu vou indicar um livro, mas depois eu vou pegar o nome do outro lá. Que eu acho que esse é importante, mas é um livro porque eu sou psicóloga, né, de formação. É o Tornar-se Pessoa, que acho que esse daí depois vocês busquem, acho que esse daí todo mundo tinha que ler. Legal, Tornar-se Pessoa. Tornar-se Pessoa. Autoconhecimento. Eu acho que o livro é um livro muito importante. É um livro muito bom, acho que todo mundo deveria ler. Acho que é um livro não necessariamente só de psicologia, acho que aborda muitas coisas ali, acho que seria legal as pessoas... Legal, boa dica. Humanizar, né? Humanizar. Mais uma vez essa palavra, humanização. Muito bom. Presente aí no nosso dia a dia. Não ficar só no gestão de pessoas, acho que esse livro, ele é... Todo mundo deveria ler. O princípio de tudo é isso, é autoconhecimento, se desenvolver para poder, tudo que a gente está falando aqui só tem resultado se existe esse anterior ali da psicologia, do autoconhecimento, né? Muito bom. Parabéns pelo case aí de vocês, muito obrigado aí pelo tempo aí, por toda a contribuição e divulgar o trabalho de vocês. Voltem aqui, porque eu acho que essa trilha tá só começando, né? E eu queria aqui, dar para vocês aqui o nosso troféuzinho de participação. Obrigada. Leva para casa mais uma conquista aí de participar do Melhores Cast. Bacana. Muito bom poder divulgar o case de vocês. E a casa tá aberta agora, né? Porque eu já sei que vai vir mais selos, mais rankings. E aí voltamos aqui, porque os desafios continuam, né? E cada ciclo são coisas novas e que perdurem aí, que vocês tenham uma história de sucesso aí futura também. Obrigado, viu? Muito obrigada. Obrigado a vocês. E vocês aí, fiquem ligados aí no Melhores Cast. Aposto que você gostou dessa conversa aqui. Não esquece de se inscrever no nosso canal, compartilha, curte e até a próxima.